Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. Vamos lá? E o VOPcast de hoje está muito especial. Nesta edição do mês de outubro, onde a nossa intenção é levar informação de maneira leve, tranquila, descomplicando, desmistificando o câncer. E eu estou muito honrada, gente, eu estou nervosa, estou até me tremendo, em receber aqui duas doutoras, amigas maravilhosas. Doutora Ravena e doutora Paula, amigas em sintonia, que levaram como opção de vida, como chamado a auxiliar pessoas através da sua profissão. E que profissão é essa? Radio-oncologia. Mas não para por aí. Esse projeto que nasceu no coração, antes de tudo, eu tenho certeza, no coração de Deus, para abençoar a vida de muita gente, também transcendeu ao consultório. E um dia, eu já estou sabendo de tudo, correndo na rua, no condomínio onde elas moram, esse propósito se uniu e elas criaram um projeto maravilhoso chamado Doutoras Radioativas. Eu tenho a alegria de receber aqui doutora Paula e doutora Ravena. Sejam muito bem-vindas, minhas amigas, ao VOPcast. Que honra ter vocês aqui. Nós é que agradecemos, Amanda, por esse convite. Estamos muito felizes mesmo de poder propagar um pouquinho do nosso conhecimento para tanta gente que precisa saber pequenas informações que podem mudar a vida delas. Sim, Ravena, eu tô tão feliz de te ter aqui. Eu também, amiga. Eu tô até emocionada que me faltaram até as palavras, mas nunca poderia recusar esse convite, que eu fiquei muito lisonjeada e espero trazer informações dessa nossa missão, que eu acho que é muito bonita, né, amigas? Isso mesmo. E, gente, olha só que interessante. O que eu mais amei do projeto de vocês, porque eu já entrei na internet, já segui o Instagram, Doutora Radioativas, foi a forma que vocês foram conduzidas a falar sobre a questão da oncologia e por que desse convite. Porque eu fiquei tão tocada vendo ali vocês conversarem da proposta de integrar. Tem até acho que é um Reels de vocês falando, né? Olha, tratar o corpo, tratar a alma, não. É tratar o ser de uma forma integral. E nesse bate-papo de hoje, eu queria trazer um pouquinho essa perspectiva, começando pela pergunta inicial. Vamos lá. O que motivou vocês a criarem o Doutora Radioativas? Já tem uma experiência, gente, de mais de 15 anos na oncologia, né? Pesquisei tudo. Sei que a Ravena fez especialização em São Paulo, Paula no Rio de Janeiro, e Teresina foi abençoada e presenteada com duas profissionais excelentes. Mas, ao longo dessa jornada, eu tenho certeza que muitas questões vieram ao coração de vocês, em consultório, atendendo pessoas. E o Radioativas vem com uma missão. Que missão é essa? Bom, o jeito de ser, o meu e da Ravena, é muito parecido, né? Eu acho que tudo começa por aí. A gente vai muito além de tratar o câncer, né? É óbvio que a gente usa a ciência para nos embasar, né? As nossas condutas, as nossas doses, o que a gente faz, qual o tratamento que a gente emprega. Mas como a gente faz isso, vai além de só prescrever algo, né? Então, a gente gosta de levar uma vida saudável, uma vida rica, uma alimentação sadia. A gente fala sobre o controle do peso, a gente fala sobre evitar o consumo de bebida alcoólica. A gente fala de vários fatores de riscos que podem levar a pessoa a adoecer. E quando o paciente oncológico faz um tratamento, ele acha que quando acaba, aquilo tudo acaba. Toda aquela vida regradinha que ele faz, aquilo ali acaba. E, na verdade, não. Ali é só um começo de vida, né? De um propósito, de uma vida saudável, que deve ser levada por toda a vida, né? E, às vezes, as pessoas não sabem. E a gente precisa bater na tecla todo dia no nosso consultório o que é que deve ser feito para chegar ao longe, né? Não só o paciente oncológico, mas todas as pessoas.
Sim. Ravena, deixa eu te perguntar, como que você consegue perceber que o seu estilo de vida saudável, porque eu sei que as duas aqui têm esse estilo de vida saudável, inclusive, sei que o filho de alguém aqui, os filhos, gostam de olhar para o sol para aumentar a vitamina D e dopamina. Quem é o filho de quem aqui? Da Paula. Todos lá em casa. Pronto. Eu vou adotar essa prática na minha casa. Hoje de manhã eu já falei, vambora, todo mundo olhando pro sol, porque tem prova daqui a pouco, vamos liberando dopamina, vão chegar enérgicos na prova. Ótimo. Olha, primeira dica, viu? Olhar para o sol em Teresina é muito bom. Esse sol Muito, cedo ajuda. super. A Amanda também foca muito na dopamina e lá em casa eu sou conhecido como mãe dopamina. Os meninos, mãe dopamina. Todos me chamam assim. E essa, De tanto estimular. E esse estímulo da sua vida, da sua realidade, ele é vivenciado pelos teus pacientes também. Eu acho que é transcender a essa questão do consultório para uma realidade de vida. E aí, como é que você tem feito isso no seu consultório com seus pacientes? Então, no consultório, quando o paciente chega, que a gente já sabe do diagnóstico, eu falo do tratamento, eu vou dar minha conduta. E o que eu sempre falo para ele, que a gente tem que tratar do todo, do nosso santuário, começando por nossa espiritualidade. Independente da religião que você for, você tem que tratar da sua espiritualidade. E do corpo também. Nisso inclui atividade física, uma boa alimentação, controle do estresse, que também é super importante, né? O sono regular faz toda a diferença. E o exercício físico, ele traz muita importância para o paciente oncológico, porque melhora a função respiratória, pode facilitar no ter depressão, né? E até mesmo para aqueles que vão fazer quimioterapia, diminui até a chance da parestesia nos pés e nas mãos que eles podem ter. Então, como eu não ajudá-los dessa maneira? E a informação é tudo, Ravena. Como tudo. você está falando, olha, eu vivo essa realidade e trabalho a questão da prevenção. Então, quando eu cuido do corpo, quando eu cuido da alma, quando eu cuido do espírito, nós somos seres integrais, quando eu cuido desse contexto, desse conjunto, de tudo, tem uma resposta melhor, até no diagnóstico, Sim, no prognóstico. Eu costumo até dar dica de livros, músicas. Dá dica de um livro aqui. O seu, né? Que é bacana Amei. demais. E também eu gosto muito do Você Aguenta Ser Feliz. Eu costumo priorizar e indicar livros leves, entendeu? E que tenham alguma coisa que faça ele acreditar que vai dar tudo certo. Minha gente, eu lembro demais, né? Que na época do meu tratamento, eu não tive câncer de mama, tive câncer de intestino. E aí é inevitável falar e não falar da história, né? E eu me lembro que eu ganhei um livro, aquele anticâncer. Eu tive vontade de jogar na cabeça da pessoa que me deu o livro. Mas não é isso. Às vezes não a pessoa não leu, né? Mas não é importante ser direcionada a ler uma coisa interessante. Exato, que porque vai o que acontece? dar leveza, coragem. Mas então, é isso que a gente tá falando. Ele tanto pode te levar pra cima, como ele pode te diminuir, né? Então tem que ter cuidado até na hora que você vai presentear uma leitura dessa, né? Exato, porque ele traz uma orientação excelente. Esse é um livro maravilhoso para ler, né? informativo. Só que trouxe muita angústia ao meu coração. Por quê? Porque nós precisamos entender que durante o tratamento, a pessoa ela não acredita naquilo, esse movimento interno é um estado de negação. Então, eu não acredito no que está acontecendo comigo. E aí, nesse movimento inicial, eu não quero saber informação. Eu primeiro preciso sedimentar isso dentro de mim, no sentido de isso realmente está acontecendo, né? E eu me lembro de praticar atividade física durante o meu tratamento e como isso ajudou. Claro, na intensidade que eu aguentava. Né? Menos, mas Claro. A atividade física me ajudava. Você acredita, Paula, que a atividade física pode contribuir também? Você vê na sua experiência bons resultados a partir disso? Então, eu não só acredito, como eu peço para que todos os pacientes que possam fazer, que façam atividade física. Inclusive, os trabalhos mostram que pacientes com câncer de mama que fizeram atividade física antes mesmo do diagnóstico, durante e depois, tiveram uma melhor resposta do seu tratamento. Sou eu. Bate. Tudo de bom. Porque eu tava me preparando para uma meia maratona. Eu tava correndo 17, 18 quilômetros já. Olha Então, só. eu ia correr a maratona do Rio, se eu não me engano, tipo 30 dias antes do episódio, né? Da cirurgia e tudo. Então, o meu médico sempre falava, Amanda, você tem muita massa magra. Isso é bom pro tratamento. Sua resposta vai ser muito boa. Tá. E unindo, né, a atividade física a uma dieta adequada também, porque a gente sabe que alguns cânceres, como, por exemplo, o sistema nervoso central, eles respondem melhor com uma dieta cetogênica, que a gente fala, uma dieta rica em proteína e pobre em carboidratos.
Claro que eu não vou dizer para ninguém passar fome aqui, não é essa a diretriz aqui. Eu estou só dando um dado informativo sobre como a alimentação ela pode te auxiliar na resposta do teu tratamento. E na oncologia a gente sabe que o açúcar é um grande vilão. Não só o açúcar, como a bebida alcoólica, né? O cigarro e vem outros aliados aí que podem atrapalhar o seu tratamento. Então, a gente tem que saber essas informações. Assim, as pessoas não sabem. Ah, doutora, quer dizer que eu não posso ficar usando, comer um biscoito de maisena, um biscoito de água e sal? Não, querida, porque isso aí é açúcar, tá? Inclusive, de água e sal, sim, isso é açúcar disfarçado de biscoito de água e sal, tá? Então, não pode, não deve, entendeu? Não é que é proibido, mas não deveria. E eu acho importante essa consciência, ela se expandir para a relação do ambiente familiar, onde a pessoa vive. Eu adotei algumas práticas desde 2015 para cá, que é assim, uma realidade dentro da minha casa. Então, por exemplo, plástico. Se você que está assistindo a gente tem a mania de guardar o alimento que sobra do dia seguinte na vasilhinha de plástico e colocar no armário, na geladeira, para conservar o alimento para o dia seguinte. Eu troquei tudo de plástico por vidro. E na época eu estava um pouco neurótica, confesso. Comprei uns panos para colocar entre o alimento e a tampa de plástico. Isso eu melhorei, gente. Estou usando só o plástico. Mas a gente fica assustada, né? Fica. Então, assim, foram medidas o óleo, né? O óleo de coco, o sal rosa, a panela. A gente coloca uma panela de alumínio, a gente descarta o alumínio. Obviamente que a nossa intenção não é chegar para você e dizer, olha, mude radicalmente sua vida. Não é assustar. Não é assustar. Mas são pequenas práticas do seu cotidiano, do seu ambiente familiar, que vai também proteger a sua família. E falando de família, puxando o gancho aí da espiritualidade, o meu TCC, o tema que eu escolhi foi a espiritualidade como fator de proteção ao câncer e ressignificação da vida. E eu queria, Ravena, que você pudesse compartilhar um pouco disso na sua experiência clínica. Você fala sobre a importância dos pacientes crerem em algo maior, transcendente. Como é para ti também entender a importância dessa espiritualidade no consultório? Amanda, eu falo, como eu falei, eu falo porque justamente por eu acreditar nisso, eu acredito que os pacientes, eles também passam a acreditar mais no tratamento deles. Eles ficam mais fortes. Como se eles tivessem, e eu acredito que até imunologicamente falando, eles ficam mais fortes mesmo, porque ele tem no que acreditar, no que se apegar. Você dá esperança dá para ele. Dá esperança a ele. Uhum. É como se tivesse uma força junto com ele, entendeu? E isso dá um bom prognóstico à condução clínica, até né? mesmo para aceitar quando não vai bem. Quando ele acredita, ele também aceita melhor os percalços da travessia. Mas só aqui... Todas as vezes que você recebe, é tão engraçado isso, e a Ravena pode confirmar, um paciente negativo, que é um paciente que briga com a tua secretária antes da primeira consulta, que já chega com aquela energia, tudo vai errado. Atrasa o tratamento, não libera alguma coisa, sabe? É engraçado que essa energia, ou a falta de espiritualidade, eu não sei, isso vai de encontro com o tratamento. Agora, aquele paciente leve, doutora, eu acredito, sabe? Eu tenho certeza, Deus está comigo, vai dar tudo certo, e dá certo. Pois dá mesmo. Mas até isso, eu estou tentando entender nesse processo terapêutico o que isso significa. Nesses que chegam muito raivosos, às vezes falam comigo atravessado, eu respiro, fala, e eu olho para ele e falo assim, eu tô aqui para lhe ajudar. Deixa eu lhe ajudar, vamos, me ajude. Aí ele já baixa a guarda, desarma. Aí é nesse momento que eu entendo que ele tá com muito medo. Mas até para isso, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem para eu entender esse movimento dele. Eu tenho que ter dormido, eu tenho que ter feito minha atividade física, porque eu preciso escoar em algum lugar, né? Exato. Toda a energia que eu recebo, porque eu recebo energia de todas as maneiras, né? E energias fortes. E eu preciso estar bem. Então, é por isso que eu sou a favor de eu me cuidar, de fazer atividade física, comer bem, um sono adequado. Eu já previno até as minhas doenças para poder tratar o meu paciente. Exato. E o projeto de vocês, Doutora Radioativas, traz muito essa perspectiva desse autocuidado que transcende a sua vida para que alcance as pessoas que estão confiando em vocês como médicas. Essa relação, né, do paciente com o médico é interessante porque a gente deposita no médico, esperança, né? Principalmente o oncologista. Então, eu não sei se vocês percebem esse movimento no consultório e como vocês entendem a importância do cuidado mental, dessa saúde mental, porque quando a gente fala saúde mental, a pessoa já pensa logo assim, tá no psiquiatra, tá não sei o quê.
E, na verdade, eu gosto muito de dizer a relevância de um trabalho até preventivo. Porque ansiedade, estresse... Assim, eu não sei, na vida de vocês tem, na minha tem. Muito. Só que tem. E se eu não me cuidar mentalmente, eu não vou conseguir exercitar a minha profissão, que é o cuidado mental. E a gente entende que não é isolado. Ele é um fator que ele abraça o seu ambiente familiar, todo esse contexto. E a rede de apoio ela é fundamental. Para quê? Para que a gente esteja bem, para atender os nossos pacientes, mas também para o paciente. Como é que vocês percebem a importância dessa rede de apoio, até mesmo para a mente daquela pessoa, para a sua saúde emocional tá ok e ela conseguir ali devagarinho levar o tratamento? Então, na primeira consulta, eu gosto sempre que esteja um acompanhante. Até porque o paciente já está com medo e ele precisa da rede de apoio, porque são palavras diferentes, são termos, é tudo novo. Então, duas pessoas entendendo, é mais fácil de falar os termos médicos. A radioterapia que a gente trabalha é uma coisa até para médico difícil. Imagine para um paciente que a gente atende, muita gente do SUS, né? Gente que tem menos conhecimento e tudo. Então, uma rede de apoio é fundamental, além do suporte emocional, como também para os dois entenderem o tratamento que é tudo novo e desafiador. Então, eu gosto sempre que na primeira consulta tem um acompanhante. Depois que o paciente entendeu, já entrou na rotina, porque a radioterapia geralmente são durante vários dias, ele pode ir só. Na consulta não tem problema, mas na primeira eu acho fundamental. Até mesmo porque as informações que são passadas são diretrizes para a conduta clínica, para ele poder seguir no tratamento. E eu entendo que existe um forte impacto emocional, não só diante do diagnóstico, mas do próprio tratamento. E ter alguém junto para poder ser esse apoio é fundamental. Nem todos têm, mas aqueles que têm, como a Ravena disse aqui, gente, nós somos amigas, então eu não estou chamando doutora, não, né? Doutora Paula, doutora Ravena, uma conversa leve, tá? Então a Ravena entende essa importância como algo até para a resposta daquele paciente, ou seja, eu tenho alguém comigo, isso aumenta a confiança, Sim. isso aumenta Aumenta o cuidado, aumenta a questão, sabe que, por exemplo, o paciente cabeça-pescoço que a gente recebe, eu falo que dentro da radioterapia, do tratamento oncológico, talvez seja o tratamento mais sofrido. Porque é por onde a gente se alimenta, por onde passa a água, a comida. Além de ser um tratamento bem longo, é um dos mais longos que a gente tem. E a gente sabe que esse tipo de câncer, ele acomete principalmente aqueles pacientes que fumam, que bebem mais. E talvez uma massa que tenha menos condições financeiras. O que a gente percebe? Às vezes, essa rede de apoio que a gente está falando, ela não é tão fortalecida, sabe? Ele vem com um rapaz que está acompanhando da pensão, por exemplo, do hotel, sei lá, da cidade de origem. Ele não tem essa rede emocional. O vínculo afetivo, o olhar. E aí, meio que deixou a família à margem. E nesse momento, alguns conseguem resgatar alguém para ficar do seu lado, mas muitos não. Ou seja, até mesmo durante um tratamento em população de baixa renda, a gente consegue trazer um resgate de um vínculo familiar. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Né? E eu gosto de focar nessa esperança. Né? Porque, às vezes, ela é tão tardia, tão distante, mas existe essa possibilidade, existe essa chance. E Amanda, a gente recentemente fez um post sobre tristeza, não é sobre tristeza, não é sobre fome, é sobre tristeza. Estar triste, né? E aí, às vezes, é muito engraçado como o consultório chega a família, às vezes 5 pessoas, o paciente sentado na sua frente, ele fala, doutora, passa uma vitamina, porque eu já fiz de tudo. Eu faço vitamina, eu faço sopa, eu faço isso, e ele não come. Aí ele fica a maior parte do tempo em casa sorrindo. Não, doutora, o tempo todo chorando e deitado num canto. Então, a família, às vezes, também não reconhece que ele está deprimindo, que ele está triste pela doença, porque ele era uma pessoa capaz, era autônomo e, de repente, ele precisa de cuidado para tudo, às vezes até para um banho. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, para o paciente, como família, e dizer que estou aqui para você. Vamos lá, vai dar certo. São palavras que te motivam todo dia. Então, a gente, como profissional, precisa reconhecer que não é a falta de fome nem a vitamina. É só porque ele precisa de um cuidado maior, talvez medicamentos, terapia, que possam levar essa jornada até o fim de uma forma mais leve.
E existe essa possibilidade, né? De trazer leveza, mesmo num ambiente que, infelizmente, e eu sempre bato nessa tecla, quando a gente fala câncer, o primeiro sentimento que vem é o quê? Morte. Morte. Desesperança. E agora, como é que foi? E assim, eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico, a minha mãe tinha terminado o tratamento dela, tinha 6 meses. Né? E eu tinha perdido minha avó pro câncer, meu tio pro câncer, a árvore genealógica complicada lá em casa, né? Acabou isso. E aí, eu me lembro que a perspectiva que eu tive foi, peraí, se até agora isso tudo foi para a morte, agora vai ser para a vida. Então, agora vai ser, acabou isso de morte, vai ser para a vida. E eu me agarrei a esse fio de esperança, sabe? Sempre pensando nisso. Opa, eu tenho marido, tenho filho, eu brinco com meu esposo. Eu disse, olha, você achou que ia ficar solto por aí? De jeito nenhum, eu vou continuar aqui. E a gente tentar trazer essa leveza. Eu entendo que os contextos são muito diferentes. Mas a intenção, tanto do VOPcast quanto o projeto de vocês, Doutora Rádio Ativas, é através dessa instrução com a alimentação, com a espiritualidade, com a rede de apoio, de maneira leve, poder alcançar o coração, alcançar a mente dessas pessoas e elas entenderem que você pode prevenir o câncer. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Alimentação, controle do sono, do estresse. E uma coisa que eu acho interessante não fumar. Inclusive, não fumar o vape, pelo amor de Deus. Fala mais sobre isso, por favor. Porque a gente tem, assim... A nova geração acha que como é que chama? É o... Cigarro eletrônico. Não é cigarro eletrônico. Agora estão chamando de... Como é o nome daquele? Não. Como é o nome daquele? Pendrive. Porque agora Minha gente, eu não conhecia o pendrive. Como é agora isso aí? Porque é uma nova forma de chamar o vape de pendrive. Pega teu pendrive aí e fuma. Gente, pelo amor de Deus, já tem inúmeras matérias, inclusive fotos no Instagram, mostrando o que o vape faz com o pulmão de uma pessoa. Porque ele destrói. Não tem como saber o que tem dentro dele. Tem medicamento, a quantidade de nicotina que tem dentro ali, não tem como se saber quanto que tem. E, às vezes, ele é muito mais viciante do que até o cigarro. E as pessoas ficam brincando achando que é glamour, como antigamente o cigarro, né? Era, na época dos nossos assim, pais. Ele não tem mau cheiro, e agora ele veio disfarçado. Aí você pode usar cigarro em qualquer eletrônico. ambiente. Tem várias práticas aqui em Teresina que eu sei que fazem atividade física e no intervalo vai usar vapor. Faz sentido? E aí, gente, mais do que nunca, a gente precisa entender se eu quero viver uma vida com qualidade, se eu quero desenvolver o bem-estar, se eu quero aquilo que está ao meu alcance, prevenir o acometimento de câncer, porque a gente fala de câncer, principalmente no Outubro Rosa, a gente associa muito que o movimento é voltado ao câncer de mama, e aí a gente tem muita instrução de como prevenir, dos exames, do autoexame, de todo esse cuidado. Mas não é só o câncer de mama que leva a uma incidência de morte muito mais expressiva. Os outros também. E o que eu posso fazer, como a doutora Ravena disse no começo, de 5% a 15%... São genéticos. São genéticos. Oh, Deus, acho que eu vou premiar. O que mais mata as mulheres são as doenças cardiovasculares, mais do que o câncer. Então, por isso que eu foco sempre na obesidade. A obesidade é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Ela vai entupir lá a veia, pode dar infarto, doença coronariana, AVC. E aí, uma coisa que eu posso prevenir, uma coisa que eu acho interessante também, Amanda, é a gente educar desde a criança. Porque se desde a criança eu tenho essa educação de alimentação, exercício, quando eu virar adulto, eu não vou precisar fazer todo esse movimento que é difícil. Então, desde a criança, os meus filhos lá em casa, eles têm medo do açúcar. Não que eles não comam, gente, eles são crianças. Sim. Mas eles têm medo. O medo mãe, eu tô comendo uma vez por semana e eu sempre oriento. Eu acho que na vida nada é privação, não é. Mas não pode ser o seu cotidiano. Não pode. E assim, pelo menos na cabecinha deles, eles têm. Dos três. É o que você faz de segunda a sexta, entendeu? Eu falo lá em casa assim, de segunda a sexta, se vocês fizerem o mais próximo do que é correto, final de semana, você pode sim, claro, tomar um sorvete, chupar um pirulito, se você quiser. Meus filhos são pequenos, então eles gostam disso. Agora, isso é a rotina. O que a gente faz de rotina? Atividade física, né? Controle do estresse, tudo aquilo que a gente está falando aqui, a soma disso é que vai te levar a uma vida mais saudável. E como a Ravena falou,
Desde cedo. E lá em casa, Desde cedo eles sabe aquela história que o exemplo arrasta? Sim. O que ela vê a mamãe comendo, o papai comendo, eu acho que eu vou fazer. Aquilo ali e lá em casa também não tem, sabe, Amanda? Eu parei de comprar biscoito recheado, essas coisas que não tem. Não tem. Aí, quando tá na rua, me pede um sorvete, claro, tudo bem. Aí eu Uma gosto vez de na fazer vida. pra eles a analogia ao carro. O carro é igual a gente, o nosso corpo. Se a gente bota gasolina adulterada toda hora, uma hora ele pifa. É igual você. Você tem que botar gasolina de qualidade. E a gasolina, o que é? O nosso combustível, a comida. Eles ficam com os olhos assim pra mim. Aí eu tô falando sério. Aí, de vez em quando, meu filho mais velho, mãe, eu queria chamar um amigo meu pra você poder falar essas coisas que você fala. Eu acho que vou mandar meus Agora filhos lá diz pra pra sua ele seguir os casa. radioativos que ele vai aprender. Eu vou fazer... Isso quando ele tinha 8 anos. Mãe, eu queria chamar um amigo meu pra senhora explicar isso aí pra ele. Eu vou fazer um estágio dos meus lá na sua casa, que eu tenho um mais novo que é apaixonado por doce. Enfim, vamos lá. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que foi assim um bate-papo muito leve, com muita informação. E quero recomendar a todos que sigam @doutora_DRA, certo? Radioativas, esse projeto lindo que eu ontem entrei no Instagram de vocês e quando eu vi, eu tava ali há um tempão já, olhando o conteúdo, né? Porque conteúdo bom a gente precisa disseminar, a gente precisa propagar, e projeto lindo como esse de vocês, assim, eu tô muito feliz com a presença de vocês aqui, muito, muito obrigada, viu? Aí a gente que agradece, né? Nós Fiquei amamos. Muito lisonjeada obrigada. e foi maravilhoso. Ó, a gente tem aqui, ó, o brinde do Vopcast, é isso. Muito obrigada. Sucesso no Sucesso. Vopcast. Já é. Então é isso, minha gente. Você que tá aqui com a gente até agora, compartilha essa mensagem, envie esse link. Os meus filhos me ensinaram. Clica aqui, faça a sua inscrição. Mamãe, você tem que dizer pro pessoal clicar e fazer a inscrição no seu canal. Então, Vopcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. Edição especial Outubro Rosa. Muito obrigada. Agora vamos falar um conteúdo informativo. Quando se deve fazer a primeira mamografia? Então, toda mulher, o que o INCA recomenda? Toda mulher de 50 a 69 anos deve fazer a sua mamografia a cada 2 anos. Mulheres assintomáticas. Mulheres acima de 40 anos devem fazer exame clínico com seu mastologista. Se houver qualquer nódulo suspeito no seu autoexame, você deve fazer o exame de mamografia e ultrassom a qualquer idade. Agora, a Ravena vai falar um pouquinho sobre as pacientes que têm maior chance de risco, aquelas que têm história genética. Tá, eu vou adentrar antes daquelas dos riscos médio. São aquelas pacientes de 40 anos que fizeram mamografia, mas que têm a mama densa. Elas precisam complementar com o ultrassom. Aquelas pacientes de alto risco que tiveram câncer de mama na família, na irmã, na mãe, elas vão ter que ter um cuidado de fazer esse exame 10 anos antes. Por exemplo, a mãe jovem, mãe teve câncer aos 45 anos. Ela tem que começar os exames a partir de 35 anos, por exemplo, 10 anos antes. E ainda, às vezes, precisam complementar com uma ressonância, já que são pacientes que têm a maior propensão de ter câncer hereditário. Compartilhe esse conteúdo de forma preventiva para salvar vidas.